Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo bem com vocês? Eu desejo a todos uma boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos aqui tratar um tema que envolve os calvinistas e arminianos. Se você é um calvinista, eu quero lhe desejar as boas-vindas. Se você é um arminiano, também a mesma forma, ok? Eu vou esclarecer algumas coisas, pelo menos eu vou tentar, à luz da Bíblia Sagrada. O assunto que envolve essa discussão entre arminianos e calvinistas, ela é um tanto complexa, mas eu vou trazer alguns textos aqui que, penso eu, vai tirar algumas dúvidas. E eu começo com essa pergunta: Deus decretou todas as coisas? Deus é o autor de todas as coisas? Ora, a Bíblia mostra que Deus é soberano. Isso é verdade. A Bíblia mostra Deus como soberano, como onipotente, aquele que pode todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciente, que sabe de todas as coisas. Todos esses atributos, eles existem em Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas antes mesmo que venham a acontecer. Deus conhece todas as coisas. E, como eu já falei, ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora aqui eu quero fazer uma observação. Quando se diz que Deus é onipresente, não pense que ele é onipresente apenas agora. No momento que eu estou falando com você, ora, nós deduzimos, nós entendemos que Deus está em todos os lugares. Porém, quando se fala que Deus é onipresente, nós devemos ir mais além. Ele é onipresente não só no presente, mas ele é onipresente em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Ou seja, Deus, ele se encontra presente ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Saibamos de uma coisa: para Deus não existe tempo. O tempo existe para nós, os seres humanos, limitados. Deus, o Criador de todas as coisas, o autor de todas as coisas, para ele não existe passado e nem futuro, só existe o agora. Ok, meus irmãos? Então eu dei este parecer, este esclarecimento sobre a pessoa de Deus, sobre os seus atributos. E agora vamos aqui responder esta pergunta. Sendo Deus onipresente, onisciente, sendo ele consciente de todas as coisas, sendo ele o sabedor de tudo, conhece tudo. Agora vem a pergunta: será que Deus predestinou todas as coisas? Será que Deus é o autor de todas as coisas? Será que todos os acontecimentos foram predestinados por Deus? Por exemplo, uma pessoa, quando ele age impiamente, quando ele não aceita a Jesus Cristo, dando um exemplo aqui, quando uma pessoa não aceita a Jesus Cristo, ele rejeita a pregação do Evangelho, ele diz um não para Jesus. Isso significa que esta pessoa foi predestinada para a perdição? Quando uma pessoa morre sem aceitar a Jesus Cristo, morre na impiedade, isso significa que ela foi predestinada para não aceitar a Jesus Cristo? Bom, por que das perguntas? Porque os calvinistas, eles ensinam que uns já nascem predestinados para a salvação, outros predestinados para a condenação. De sorte que, se alguém morrer sem aceitar a Jesus Cristo, em outras palavras, morrer sem a salvação, é porque o tal foi predestinado para a perdição. Se alguém morreu com Cristo,
é porque o tal foi predestinado para aceitar a Jesus Cristo. E daí, desta ideia de predestinação dupla, uma para a salvação e outra para a perdição, é que se traz esta ideia de que nada acontece fora da vontade de Deus. Todos os acontecimentos estão dentro da vontade de Deus. Então eu faço mais uma vez a pergunta: será que Deus predestinou todas as coisas? Será? Será que todas as ações que os homens tomam, eles tomam porque foram programados, foram predestinados para tal coisa? Então eu convido você para lermos aqui em Jeremias capítulo 7 e versículos 30 e 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos. Grave bem isso. Diz Jeová. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Versículo 31, preste bem atenção nesse aqui. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas. Veja o que tipo de abominação os filhos de Judá estavam fazendo. Irritando a Deus. O que nunca ordenei nem subiu ao meu coração, ou não subiu ao coração. Eu quero que você prenda a sua atenção nisso bem aqui, ó. Nesta última fala de Deus aqui, ó. O que nunca ordenei nem subiu ao meu coração. O que é que Deus nunca ordenou e nem subiu ao coração de Deus, ou seja, ao seu pensamento? Antes eu quero lhe dizer o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, o passado, o presente e o nosso futuro. Ele conhece. Porque para Ele tudo é agora. Tudo é agora. Mas eu quero que você também atente para esta declaração da Escritura. Aqui, ó. Que diz aqui, ó. Jeremias 7, 31. O que nunca ordenei nem subiu ao coração. O que foi que Deus não ordenou e nem subiu ao seu coração em relação à prática dos filhos de Judá? O que foi que Deus nunca ordenou para eles fazerem? Ó. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Eles fizeram isto, esse tipo de abominação, mas isso não foi ordenado por Deus. Ok? Eles profanaram o santuário, o templo, mas aqui o próprio Deus está dizendo que isso não foi ordenado por Ele. Eles fizeram mal perante Deus. Fizeram mal aos olhos de Deus, transgrediram a Torá, praticaram tremendas abominações no templo. Mas o próprio Deus está dizendo: eu nunca lhes ordenei, nem subiu ao coração tais coisas. Então vamos lá. Edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar seus filhos e suas filhas. Isso foi ordenado por Deus. Aqui ele diz, ó, o que nunca ordenei que nem subiu ao coração. Ora, meus irmãos, aqui é uma questão de lógica. Aqui está muito claro que estas práticas ímpias, blasfemas, impuras dos judeus, elas não foram ordenadas por Deus. Em outras palavras, elas não foram predestinadas. Estas ações ímpias dos judeus, dos filhos de Judá, eles estavam praticando mal contra o Senhor, e a palavra diz claramente que isto nunca foi ordenado por Deus. Ora, se não foi ordenado por Deus, eu pergunto aqui para os calvinistas, que dizem que tudo foi predestinado. Se não foi ordenado por Deus, como é que Deus predestinou o que Ele não ordenou? Como é possível Deus predestinar todas as ações, todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele não ordenar tais práticas? Ora, meus irmãos, isto é um raciocínio incoerente. Dizer que Deus predestinou todas as coisas,
Aí quando chega numa passagem dessa bem aqui, que está claramente dizendo que o que eles estavam fazendo aqui, o que eles fizeram, não foi ordenado por Deus, nunca subiu ao pensamento de Deus, ao coração, Deus nunca planejou isso, é, na verdade, contraditório. Porque se Deus predestinou tais ações, conforme os calvinistas dizem que Deus é o predestinador, se é verdade que Deus predestinou tais ações, então tem que ser verdade também que isso foi feito de acordo com a sua vontade. Se ele é o predestinador de todas as coisas, se os homens agem de acordo com um ato predestinador de Deus, então a verdade é esta, que foi Deus quem ordenou isto aqui, porque foi ele quem predestinou. E sim, e essas coisas que os filhos de Israel fizeram, essas abominações subiram sim ao seu coração. Ok? É simples assim. Agora, sendo verdade que Deus não ordenou tais práticas ímpias, e também que isso não subiu ao seu coração, segue-se daí que ele não é o autor de todas as coisas. Que não foi ele quem predestinou tais ações. Logo, meus irmãos, a partir daqui fica a pergunta: se essa ação aqui dos filhos de Israel, que Deus conheceu de antemão, Deus conhece todas as coisas, mas se esta ação aqui ímpia dos filhos de Israel não foi predestinada por Deus, perguntamos, será que uma pessoa quando morre sem aceitar a Jesus, será que uma pessoa quando diz não para o Evangelho de Cristo, ele está dizendo isso porque foi predestinado por Deus para dizer não? Porque foi programado? Ou será que, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, conhecendo todas as coisas, mas quando o homem diz um não para Jesus Cristo, quando o homem rejeita o Evangelho, ele está usando da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, e não está agindo de acordo com um ato predestinador de Deus. Bom, eu quero dizer para vocês que é exatamente isso. Quando uma pessoa diz um não para Jesus Cristo, quando ele diz não para o Evangelho, ele está usando das suas faculdades que Deus lhe deu. Ele está usando de livre-arbítrio. Ele está sendo livre para escolher entre o bem e o mal. Não é isso que diz o Deuteronômio? Eu quero só ler aqui para vocês. Ó. Deuteronômio, ver se eu me encontro aqui. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, vamos ver se... Vamos ver. Ó, Deuteronômio 30, 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, aqui é Moisés falando, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. O Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual vais a possuir. Ok, meus irmãos? Então, aqui está muito claro, meus irmãos, que é o homem quem tem o poder de escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal. Vou ler aqui o versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. É aqui Moisés, ó, que está mandando o pessoal escolher. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, esta leitura aqui de Deuteronômio deixa bem claro que Deus colocou nas mãos do homem o poder da escolha. É o homem quem escolhe se ele quer ser salvo ou se ele quer ser condenado.
A verdade é esta, bem aqui, meus irmãos. Vamos aqui ler mais Jeremias 19, 5. É praticamente a mesma coisa que eu já li, mas é só para reforçar. Por que edificar os altos de... Vou aqui, versículo 4. Ó. Porquanto, 19,4. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Versículo 5. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Está bem aqui, meus irmãos. Mais uma vez, nós vemos aqui as práticas idolátricas de Israel, as suas profanações, a sua rebeldia, a sua apostasia contra Deus. E aqui eu pergunto para você, calvinista, isso foi um ato predestinador de Deus? Foi Deus quem ordenou eles fazerem isso? Foi Deus quem programou eles a fazer isso? Não. A Bíblia deixa bem claro aqui, ó. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Esse versículo aqui, ele precisa ser interpretado assim e não de outra forma. Que os filhos de Israel estavam praticando abominações, não porque Deus os predestinou, não porque Deus comandou eles. Deus não ordenou eles fazerem aquilo. Eles estavam fazendo por sua livre e espontânea vontade. Se você quer encontrar um responsável para a prática má dos filhos de Israel, eu aconselho você a olhar para o diabo. Era o diabo quem estava por trás disso, influenciando. O espírito maligno que se opõe a Deus. Ele que levou os filhos de Israel à idolatria, à apostasia, às abominações. Não Deus. O texto deixa bem claro isso. Não é Deus o autor destas práticas. Vamos lá. Deuteronômio 32, 35. Ou Jeremias 32, 35. Edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos pelo fogo. A Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Está bem aqui, meus irmãos. Eu não preciso nem ler mais esse versículo, por si ele é muito claro. Tudo que eu ler antes ou depois, ele se encaixa nisso aqui. Que Deus não é o autor do mal. Não foi Deus quem predestinou tais práticas. Eles fizeram isso por rebeldia. Deus ordenou que eles obedecessem a Torá, que obedecessem a sua voz. Mas eles, de livre e espontânea vontade, desobedeceram a Torá, desobedeceram a voz de Deus. Isto é o sentido real. E não tem outro sentido, não tem outra explicação plausível, a não ser esta que eu estou lhes dando. Essa é a verdade. Jeremias 32, 23, o que diz aqui? E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram. Pelo que ordenaste, lhes suceder todo este mal. Está bem aqui, é o que eu falei. Foi Deus quem mandou eles praticar aquilo? Não, eles fizeram por desobediência à palavra de Deus. E por isso veio o juízo de Deus sobre Judá, sobre Israel. É isso que o profeta está dizendo para os filhos de Israel. Vocês sofreram cativeiro. Vocês sofreram a ira de Deus, porque vocês foram rebeldes à palavra. Vocês foram idólatras. Vocês edificaram os vales. Vocês passaram seus filhos e suas filhas a Moloque, a Baal. Mas vocês fizeram isso por conta de vocês. Isso não foi ordenado por Deus. Não foi da vontade de Deus. Tudo que vocês fizeram foi contrário à vontade de Deus. Esta é a mensagem do profeta Jeremias.
Então não é verdade, queridos, que Deus é o autor de todas as ações. Não é verdade que Deus predestinou todas as coisas. Não é verdade. Ok? Não é verdade. Professor, mas ele conhece todas as coisas. No início eu já lhe disse, conhece. Eu seria biblicamente desonesto. Sim, eu seria desonesto se eu dissesse para vocês aqui que Deus não conhece todas as coisas. Seria eu desonesto se eu dissesse que Deus não tem um poder sobre tudo, que Ele não é todo poderoso. Se eu disser que Deus não é onisciente, eu estarei mentindo, estarei contra a Escritura. Se eu disser que Deus não é soberano, eu estarei mentindo e sendo contrário às Escrituras. Mas também se eu disser que Deus é o autor de todas as coisas, que aqueles que vão para o inferno foram predestinados por Deus para isso, eu também estarei sendo desonesto. Eu também estarei sendo desonesto, irmãos. Ok? Esta é a verdade. Vamos aqui. O maior exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, Deuteronômio 17:3. Eu quero ler ainda aqui, ó. Deuteronômio 17:3. O que diz aqui? Deuteronômio 17:3. Vamos ver se é isso aqui. Que for e servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Tá bem aqui, ó. Vou começar do versículo 2 para você. Versículo 1, 17:1 melhor. Deuteronômio 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito, ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o seu concerto, a sua aliança, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, então, bem, o inquirirás, e eis que, sendo verdade certo, que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o teu homem ou mulher, e os apedrejarás com pedra até que morram. Está bem aqui, meus irmãos? A palavra de Deus é muito clara. Não é Deus o autor das práticas malignas dos homens. Se existe algum poder por trás das ações malignas, chama-se o diabo, não Deus. Aqui está muito claro, não é Deus. Ok, meu irmão calvinista? Você que defende que Deus é o autor de todas as coisas, que por ele conhecer todas as coisas, ele é o autor, ele predestinou. E você diz claramente, você diz que quando uma pessoa morre sem aceitar Jesus Cristo, é porque foi predestinado para o inferno. Você diz isso. Você diz isso claramente. Mas eu quero lhe dizer que não, isso não é verdade. O homem tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Eu quero aqui, vamos ver, fechar este vídeo com o episódio de Gênesis capítulo 2, que fala do pecado de Adão. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Atente bem, comerás livremente. Ora, se Deus está dizendo comerás livremente, é porque o homem recebeu liberdade. O homem foi livre. Deus permitiu. E Deus disse, de tudo que... Vou ler aqui, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então aqui Deus deu liberdade para o homem. Mas aqui, ó, olha o limite de Deus. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus já foi muito claro para Adão. Muito claro, não usou de parábolas, não usou nenhuma figura de linguagem. Foi muito claro.
Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que ele disse para Adão. E com certeza Adão repassou este mandamento para a sua esposa, para Eva. Mas veja aqui, meus irmãos, quem é o autor? Quando o homem peca, eu quero mostrar aqui para vocês, quando o homem peca, quem é que o induz a isso? O induz, veja bem, eu estou dizendo, o induz. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora eu pergunto, Eva, ela sabia ou não sabia da ordem de Deus? Sabia. Ela mesmo disse aqui para a serpente, olha o que ela diz, 3:3. E disse a mulher, 3:2, e disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, ela sabia da ordem de Deus. O que Deus ordenou foi que eles não comessem. Deus não ordenou que eles comessem. Então, a gente vê aqui na narrativa, irmãos, claramente que há uma indução. A serpente, que o cristianismo entende que ser Satanás, fez a cabeça de Adão e Eva, para eles desobedecerem a Deus. Então, o único responsável pelo homem pecar, não tirando também a responsabilidade do homem, mas quem está por trás, que induz o homem ao erro, ao pecado, chama-se o diabo e não Deus. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estavas nu e escondi-me. Então, o restante do relato aqui vocês já sabem. Tá bom? Houve uma sentença contra Adão, contra Eva e contra a serpente. Tá bom? O relato aqui vocês já conhecem de cor e salteado. Agora eu pergunto aqui, de acordo com o relato, Gênesis 2, 16, 17, aí você pega Gênesis 3, 1, aí lê até o versículo 17, mais ou menos. Você consegue me mostrar, me provar que Adão pecou porque foi predestinado para pecar? Não, você não consegue. E se é fato que Adão pecou por sua livre e espontânea vontade, porque deu ouvidos à voz do diabo, também é verdade que todos os homens, quando eles pecam, eles não pecam porque Deus predestinou para isso. Eles pecam porque estão dando ouvidos à voz do diabo, ou à sua própria vontade. Repito, todos os homens, quando pecam, eles não estão sendo programados para tal. Esta é a verdade, ok, meus queridos? Não tem como eu falar diferente. É desde o começo da minha fé que eu fui inquietado com essa ideia de predestinação. Bem no começo da minha fé, eu confesso que eu fiquei algumas noites sem dormir, pensando, meu Deus, será que eu fui predestinado para o inferno? E se eu fui predestinado para o inferno? O que adianta eu ter aceitado a Jesus? O que adianta eu estar no caminho? O que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu me esforçar se eu fui predestinado para o inferno? Eu confesso para vocês que eu passei várias noites sem dormir. Isso me inquietou. Porque desde o começo da minha fé, eu comecei a ler não só livros da Assembleia de Deus, mas outros livros calvinistas, e eu me encontrei com livros calvinistas e eles mexeram com o meu cérebro.
Mas eu fui lendo a Bíblia Sagrada, fui lendo, e aqui eu digo para vocês, não estou seguindo uma cartilha arminiana, quem me conhece sabe. Não, eu estou seguindo a Bíblia Sagrada, eu trouxe aqui a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é quem está dizendo que Deus não é o autor do mal. O homem, quando peca, ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está indo contra a vontade de Deus. Só para que vocês tenham uma ideia, eu não tenho as obras de Jacob Armínio. Eu não conheço o arminianismo por leitura. Não conheço, nunca me interessei pelas obras de Jacob Armínio. Assim como também nunca me interessei pelas obras de João Calvino. Tá bom? Eu conheço o calvinismo pela Bíblia de Genebra que eu tinha, que eu vou até comprar novamente. E, como já falei para vocês, eu entrei em contato com literaturas calvinistas. Então eu conheço o calvinismo, mas não tenho nenhuma obra de João Calvino. Assim como também não tenho de Jacob Armínio. Então, de onde é que eu estou tirando esta ideia de que o homem é livre, que ele tem liberdade para escolher entre o bem e o mal? É da Bíblia Sagrada. Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.